Tudo bem aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar de história, especialmente de vestibular. Se você me acompanha, você sabe. E hoje eu quero comentar aqui um caso que aconteceu essa semana que pode ajudar a gente a fazer algumas reflexões sobre a história. Às vezes até é uma discussão mais acadêmica, mas ela pode aparecer sim nas nossas provas. Esse tipo de questionamento que eu vou discutir aqui com vocês, vou relatar. Essa semana, como eu estava dizendo, eu peguei um Uber e no meu endereço tá lá, professor, né, Marcos Melo. Então ele me questionou, ele falou assim, Ana, você é professor? Eu falei, sim. E aí ele perguntou, né, que disciplina, eu falei que era história. E aí ele disse assim, mas olha, professor, tem muita coisa errada na história, não tem? Realmente existem situações que procede a observação dele. E aí eu fui deixando para saber onde iria chegar, né? E aí eu falei, realmente. E aí ele já emendou, ele falou assim, olha, por exemplo, quando se fala do genocídio aí dos judeus, é um número muito exagerado, 6 milhões de judeus, eu não acredito nesse número. Então, pessoal, nesses casos, eu finjo demência e aí eu deixo ver onde que a pessoa vai chegar, né? E aí eu perguntei o seguinte, bom, se você acha que morreram, aqui eu queria fazer uma paradinha, porque veja, algumas pessoas querem realmente contestar, e como eu disse, até concordo, com alguns dados, uma versão da história e assim por diante. Mas veja, isso tem que ser feito com fundamentos, com pesquisa séria. Então, só para vocês terem uma ideia, quem não é da área, como que geralmente se procede? Você termina lá o curso de graduação e se você quiser continuar seus estudos, você faz a pós-graduação. Então, para isso, você defende uma tese. Essa tese que você vai defender, você tem que fundamentar com, né, escritores de referência, você tem que levantar dados, seja depoimentos, seja documentos, enfim, né? E aí você vai defender essa tese. Na defesa dessa tese, geralmente existem dois professores, fora aquele que te orientou, que vai fazer questionamentos sobre o seu trabalho, vai tentar apontar erros, tentar aprimorar e assim por diante. Resumindo, é um processo, né, pessoal, sério, um processo de pesquisa. Não é assim, eu acho que é isso, então eu posso colocar. Então, quando você tem um contra-argumento, pelo menos no meu ponto de vista, teria que ser uma pesquisa de igual ou maior rigor, não simplesmente uma negação, tá? Mas vamos voltar ao caso que, como eu disse, é interessante para a gente fazer uma análise. Então, é claro que eu não comentei, no caso, né, com o motorista, primeiro porque percebi que ele não tinha, né, uma formação assim muito consolidada, que ia entender todos os meus argumentos, mas vamos tentar uma hipótese aí de uma conversa. Quantas pessoas, então, já que 6 milhões foi um exagero, quantos milhões foram perseguidos? Outra coisa, gente, muito importante, foram perseguidos por quê? Foram confinados em campos de concentração, subordinados à tortura, castigo físico, trabalho forçado. Eles não cometeram crimes que, por exemplo, na nossa sociedade são considerados aqueles mais hediondos, como, por exemplo, ter matado alguém, ter roubado, simplesmente por serem judeus, né? Então, pessoal, na minha concepção, se uma pessoa sofresse um tipo de perseguição como os judeus sofreram, por serem, né, judeus, já bastaria, uma pessoa bastaria para a gente se indignar e não aceitar um regime, por exemplo, como esse. Mas, como eu disse, sempre existem esses questionamentos. Então, voltando um pouco, tá? Aquela ideia que eu estava falando para vocês. Existem coisas na história que devem ser corrigidas, que houve algum ou outro exagero ou não.
É óbvio que existiu. Vamos pegar a nossa escravidão, por exemplo. Quem que escreveu a história da escravidão no Brasil? Não foram os escravos, correto? Estavam submetidos à condição de escravidão. Então, quem escreveu a história da escravidão, a história do Brasil, por muito tempo, foram brancos. Ou seja, pessoas, os pesquisadores eram brancos, certo? Pertenciam já a uma elite. Então, houve uma tendência, até o contrário, em vez de acentuar e atenuar o problema da escravidão. Dando aqui um outro exemplo, vamos supor que tenha um acidente de automóveis. Então, se você for conversar com os motoristas, ambos vão querer talvez justificar e não se acharem responsáveis pela batida, certo? Um vai falar que freou brusco porque passou uma pessoa, o outro que bateu atrás, né? Bateu atrás porque ele freou brusco, enfim. Então, sempre, né, vai ter aí uma discussão. Ou seja, tem que fazer uma investigação, certo? E então a ideia é assim, não dá para negar que houve a colisão. Isso que eu queria chegar, que você entendesse. Não dá para negar a colisão, mas dá para pensar em hipóteses diferentes, explicações diferentes para que ele tenha acontecido. Então, com a história é a mesma coisa. Ninguém vai negar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mas pode acontecer visões diferentes que levaram ao conflito e o seu final, qual foi a consequência mais marcante, coisas desse tipo. Mas, como eu disse, sempre em função de pesquisa séria, consolidada, com pessoas que estão envolvidas nessa discussão. Certo? Inclusive, a palavra história, ela deriva da palavra investigação. Se a gente fosse recorrer mais a uma metáfora para explicar essa situação, vamos pensar uma outra questão, por exemplo, de um assassinato. Né? Como é que funcionaria o investigador? Qual é a função dele? Ele vai levantar dados, certo? Se ele achar lá uma bituca de cigarro, opa, ele vai concluir que o assassino, por exemplo, fumava. Sei lá, se tiver uma marca de batom, né, no cigarro, ele vai talvez concluir que seja uma mulher, vai encontrar um cabelo, vai saber se é louro, se não é, certo? Então ele vai reduzindo aquela possibilidade, né, de suspeitos até um número bem pequeno e tentar chegar no criminoso, né? O historiador tem um papel mais ou menos assim. Ele vai levantando hipóteses, e aí essas hipóteses ele vai juntando elementos, como eu disse, não é assim aleatório. Tá? Então ele vai juntando elementos, como eu disse agora há pouco, para formular a sua tese e depois ele vai defender. Então, história não é assim, né? Uma coisa que qualquer um escreve o que bem entende, não é? Então acaba. Agora, pensando no vestibular, existe um certo consenso sobre algumas situações, geralmente elas são cobradas no vestibular, né? Acerca das revoluções, dos episódios e assim por diante. Agora, vamos pensar especificamente numa revolução. Pegar uma que é bastante conhecida para que vocês percebam como que funciona. A Revolução Francesa, por exemplo, é uma revolução que, se você pegar um autor de esquerda, um autor de direita, né, já usando termos aí que nós estamos mais familiarizados, eles não vão negar que foi uma revolução burguesa. Podem, como eu disse, aí entra a subjetividade, a questão ideológica, né, o perfil, a formação desse pesquisador, que pode, às vezes, apontar como uma revolução positiva, outro talvez como uma revolução com alguns aspectos negativos. Então existe uma especulação, os limites dessa revolução, certo? Pensando na trilogia liberdade, igualdade, fraternidade, até que ponto existiu. Então essas são as discussões que uma pesquisa séria ia levantar, independente, como eu disse, da postura ideológica da pessoa, se é de direita, se é de esquerda, tem que ser documentado, tem que ser argumentado e não simplesmente achismo. Então, veja, voltando de novo então ao motorista lá do Uber. Certo? Então ele provavelmente ouve em WhatsApp, alguns sites aí
entre aspas, qualquer um pode criar, não é? Eu mesmo, por exemplo, criei o meu aqui, não é? Da mesma forma, alguém pode criar, né? É livre. Veja, aqui quando eu venho conversar com vocês, geralmente o que eu trago? No meu caso aqui, que é discutir os vestibulares, eu trago vestibulares que são reconhecidos como bons vestibulares nacionalmente, professores do Brasil inteiro concordam que aquela é a alternativa correta. Por isso que eu falo, né? Não é assim aleatório e tudo vale, senão o pessoal perde um pouco a validade desse conhecimento. Você vai ao dentista, você não fica muito questionando o método dele. Olha, você vai anestesiar, né? Esse é o procedimento. Geralmente você aceita. Por quê? Porque ele é uma autoridade, certo? Um médico, geralmente um dentista, você nunca muito contesta, certo? Por quê? Porque, como eu disse, ele é uma autoridade naquela praia. Então, nós, historiadores, sociólogos, filósofos, fazemos a mesma coisa. Agora, nós falamos de ciências sociais, certo? Ciências humanas. Então, ela é suscetível a um questionamento maior. Então, e deve ser, como eu disse, questionado. É fundamental o indivíduo ter esse espírito crítico. Mas, como eu disse, esse espírito crítico tem que ser fundamentado numa pesquisa, como eu disse no início, de igual ou maior rigor para você contra-argumentar. Uma série de historiadores, certo, levantam novidades sobre... São pesquisas, como eu disse, né, fundamentadas em documentos, em fontes confiáveis, um certo rigor. Não é porque as ciências humanas que, como eu disse, vale tudo. É a minha opinião contra a sua. Não, não é bem assim. Existem limites para isso. Muita gente, muitos alunos, ao longo dos anos, né, da minha carreira aí, sempre eu me deparei com esse tipo de perguntas. Mas professor, por que eu tenho que acreditar, não é? Então é mais ou menos isso. Você não, primeiro, existe contestação, sim, deve existir, mas ela tem que ser fundamentada. E você pode, eu acho até interessante quando os alunos vêm, levantam essas questões, porque dá oportunidade para a gente discutir, bater esse papo como eu estou batendo com você hoje, uma oportunidade de explicar como que funcionam as ciências humanas. Não é como eu disse, um vale tudo. Tem que ter fundamento. Então, por exemplo, quando se fala da chegada do homem à América, se fala em milhares de anos, certas datas são fundamentadas em quê? Fundamentadas em fósseis descobertos. Não é assim, olha, né, jogado aleatoriamente, como eu falei. E outra, quanto mais a ciência avança, mais nós conseguimos recursos para provar isso. Por exemplo, o carbono 14, se você teve aulas de história ou está estudando ainda, com certeza seu professor de história já mencionou. Então, quando você vai avaliar a data de um crânio, de uma fogueira, você pode submeter a quantificação de carbono que tem e saber a data aproximada daquele, né, crânio, daquela fogueira, certo? Que se origina de um produto orgânico. O raio-x pode fazer pesquisas, por exemplo, sobre o processo de mumificação. Então, quanto mais as outras ciências vão avançando, vão permitindo que a gente faça uma pesquisa ainda mais rigorosa e até meio paradoxal, porque quanto mais nós nos distanciamos desse passado, muitas vezes conseguimos recursos para melhor avaliá-lo. Por exemplo, os gregos não tinham, por mais que tivessem desenvolvido um conhecimento fantástico, certo? Uma filosofia que até hoje é estudada nas universidades, eles não tinham, por exemplo, ideia de que teria existido uma pré-história. Foram pesquisas posteriores que nos possibilitaram chegar a esse conhecimento. Então, resumindo, é importante fazer uma revisão da história? Sim, mas com rigor para melhorá-la e não simplesmente querer
negar, né, certos acontecimentos do passado. Então, eu queria voltar à conversa com o motorista do aplicativo. Por que negar ou minimizar seria um problema? Porque quando você minimiza, você deixa algumas consequências para, inclusive, a atualidade. Como, por exemplo, negar o Holocausto, no caso do Brasil, a escravidão. Isso acaba tendo reflexos em políticas atuais. Por exemplo, sistema de cotas, porque você pode eventualmente repetir o passado. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU determinou os direitos humanos, né? Vem aquele papo que é para proteger bandido, não é isso. É para que nenhum grupo sofra algum tipo de perseguição sem justificativa. Então ela foi feita inclusive no contexto do pós-Segunda Guerra, quando, no caso, né, dos judeus, não foram só eles que foram perseguidos, ciganos, homossexuais, uma série de outros grupos que também foram perseguidos. Então a ideia dos direitos humanos é para que nenhum grupo sofra algum tipo de perseguição. No caso da escravidão no Brasil, qual o reflexo que podemos notar na atualidade? Principalmente você que está fazendo vestibular, o sistema de cotas. Aqui não é doutrinação, é um convite à reflexão. Então você vai ver que eu não vou pôr minha opinião, quero só que você faça essa reflexão. Por exemplo, o sistema de cotas foi criado para uma reparação desse passado escravocrata. Você minimiza, você vai defender que não é necessário a reparação. Portanto, por exemplo, você pode ser contra o sistema de cotas. Se você considera que foi realmente algo hediondo, condenável, então você vai ser a favor do sistema de cotas como uma reparação, porque foi um grupo que ficou durante muito tempo excluído. E, pessoal, no dia a dia, você percebe, agora falando da teoria, a disputa por memória. Então, por exemplo, os campos de concentração foram preservados como uma tentativa de não fazer a humanidade esquecer das atrocidades do Holocausto e, portanto, com a ideia de não se repetir. Não sei se você já reparou, em Hiroshima, onde explodiu a bomba atômica, a cidade foi toda reconstruída e eles deixaram uma igreja que ficaram só os escombros, só a estrutura. Eles mantiveram do jeito que ela está, com o propósito também de que aquilo não se repetisse, um recado para a humanidade. Agora, indo para uma outra linha de pensamento, os grupos dominantes, ou seja, uma civilização, ou mesmo, como disse, dentro da sociedade, um grupo que é dominante, ele procura, como eu disse, deixar essa memória. Então, vamos pegar um exemplo. No Império Romano, quando os romanos tomavam uma cidade, eles construíam os Arcos do Triunfo, para simbolizar a vitória dos romanos e um símbolo do Império Romano. A catedral na cidade do México, a cidade principal, né, ela foi construída sobre as ruínas do antigo palácio do Império Azteca. Vamos pegar um exemplo bem atual, o caso da estátua lá do Borba Gato. Até também fiz um vídeo sobre isso específico. É um assunto bem atual. Você deve ter acompanhado aí nos noticiários que um grupo foi lá, incendiou. Então, existem dois grupos. Um grupo que diz, não pode depredar o patrimônio público, então acham até correto que as pessoas foram presas e assim por diante. Um outro grupo vai dizer que está condenando aquela estátua porque é um símbolo dos bandeirantes. Não importa se é Borba Gato, Fernão Dias, é o símbolo do bandeirante. Os bandeirantes estupravam índias, escravizavam uma outra parte. Então esse grupo está querendo dar voz para aqueles grupos que foram excluídos. Como eu disse, na história, a tendência do grupo vencedor contar a história. Mas
Recentemente, muitos grupos que não tinham voz estão querendo esse espaço. Então, como eu disse, se entrar no mérito se é positivo, se é negativo, levanta-se uma reflexão sobre o episódio. E eu também queria deixar claro aqui que o exemplo que eu falei do motorista de aplicativo não tem nenhuma conotação preconceituosa. Mesmo o analfabeto, ele pode ter um feeling, uma experiência de vida, seja lá como for, que muitas vezes supera de uma pessoa com uma formação universitária. Então aqui, como eu disse, eu dei o exemplo do motorista de aplicativo para você perceber que esse discurso ele vai penetrando todas as camadas da população e mesmo uma pessoa que não está habituada a essa discussão, que não está como, por exemplo, você, geralmente são alunos que me acompanham ou pessoas interessadas em história, às vezes estão fora desse universo, dessa discussão, mas eles, intencionalmente ou não, conscientemente ou não, eles acabam passando o discurso, e o discurso que geralmente predomina, como eu disse, é do vencedor. Então a gente tem que desenvolver esse espírito crítico se nós queremos ser cidadãos no primeiro momento e, óbvio, né, um objetivo mais imediato que é o seu, passar no vestibular. E sempre é o que eu falo, gente, por que o vestibular cobra numa redação, numa prova de história, esse tipo de questionamento? Porque o vestibular não está dissociado da sociedade. O vestibular quer formar, principalmente os bons, as universidades públicas, elas querem que o cidadão seja formado na sua amplitude, né? Na sua totalidade. Então, não só ser um técnico, mas também que ele tenha esse espírito crítico, porque muitas vezes não adianta você ser um grande técnico e alienado dos problemas da sociedade, certo? Você vai ser também massa de manobra igual, como eu disse, qualquer outro cidadão. A universidade, portanto, está atrás dessa pessoa que tenha não só uma formação técnica, mas também esse olhar para o mundo, esse olhar para a sociedade. E para você que vai prestar vestibular, um grande público meu é desse universo, pode cair no vestibular algum questionamento desse tipo? Sim, mas veja, essa é uma questão que provavelmente o examinador vai colocar textos de apoio. Então vai ser mais uma interpretação do texto, porque é uma discussão, como eu disse, mais acadêmica, não é, por exemplo, só para você perceber, tão objetiva como, sei lá, eu perguntar para você, olha, quais os países faziam parte da Tríplice Aliança? Então ela é objetiva, certo? Qualquer um vai colocar, porque ela é uma questão mais exatas, entre aspas, né? Ela não tem outra resposta, tem que ter aqueles três em qualquer que seja sua visão ideológica ou visão de mundo. Essa não, ela tem já uma conotação, um pé mais ideológico, certo? Então, os examinadores vão colocar um texto de apoio. Então, não fique muito preocupado, mas, como eu disse, fique atento a isso, desenvolver esse espírito crítico que a história, a sociologia, a filosofia, entre outras, podem ajudar você a desenvolver. Pessoal, então é isso. Eu estou aqui diariamente nas 3 mídias, YouTube, Facebook, Instagram, batendo papo sobre história, muitas vezes resolvendo exercícios, levantando hipóteses de futuros questionamentos, às vezes, como hoje, mais excepcionalmente, já que não é nosso foco principal, mas levantando hipóteses, porque, pessoal, se você não acredita naquela ciência, fica até mais difícil de você estudá-la. Então é importante que a gente tenha noção de que história não é brincadeira, não. Nós estamos seriamente aqui debruçados em pesquisa. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, você já sabe, dá o like e compartilha, porque ajuda a gente estar aqui diariamente. Então é isso, forte abraço. Estou sempre por aqui, beleza?
nos encontraremos aí então em algum outro vídeo.